Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma aula nossa, né, na disciplina de Direito Civil, abordando o Instituto das Coisas, né, a gente falando como que funciona, como que é o funcionamento desse instituto no nosso ordenamento jurídico. Meu nome é Murilo Bonora Canhoto, sou formado em Direito pela Unopar, com especialização em Direito Civil, Processo Civil e Direito do Consumidor. Bom, vamos lá, né? Para a gente relembrar, então, nas nossas últimas aulas, se não me engano, nas últimas três aulas, abordamos a questão da posse. Ficamos todas as aulas, né, falando da posse, trazendo o seu conceito, como que ela funciona, né, por meio das suas teorias. Abordamos também a questão da aquisição, a diferença, né, da posse com a detenção. Vimos as formas da posse, os efeitos que a posse pode trazer, né, assim como aquela ideia, né, das ações possessórias que vimos na última aula, que falava da reintegração de posse, manutenção da posse, os interditos proibitórios. Falamos de todos esses conceitos, né, da aquisição também, das formas de aquisição. E por final, né, no final da última aula, né, no nosso último momento da aula, foi abordada a questão da extinção da posse. E com isso também, né, já extinguindo o nosso conteúdo de posse nessa a nossa matéria a respeito da posse. Hoje, então, vou jogar os slides para vocês que só um segundinho. A gente vai iniciar, né, um novo conteúdo, se assim possamos dizer, né, sair daquela esfera da posse agora para falar a respeito da propriedade, que vai ser o que a gente vai dar início na aula de hoje. Então, no início da aula, a gente vai fazer um histórico, né, da propriedade, de propriedades. Vai ser um histórico bem rápido, viu, pessoal? Nada muito detalhado, assim, só para a gente realmente ter uma ideia de como foi o desenvolvimento em alguns períodos. Em seguida, então, vamos falar do conceito, das características, dos poderes dessa propriedade. Vamos ver, né, que algumas dessas características pode ser pela exclusividade, pela elasticidade, pela propriedade perpétua. E essa destruição da posse eu não sei o que está fazendo aqui no nosso slide, que era da última aula, então vocês ignoram ela. No segundo momento da nossa aula, a gente vai falar da função social da propriedade, as formas de aquisição da propriedade, a gente vai ver, né, as formas de aquisição de propriedades móveis e imóveis. Uma das formas, né, já adiantando, uma das formas da aquisição imóvel vai ser por meio da acessão e pelo uso capião, que daí a gente vai falar também das formas desses dois institutos, né, como que eles podem aparecer. Beleza, pessoal? Então hoje a gente tem bastante coisa para falar. Vamos já dar início, né, na nossa aula. Vamos lá. Começando pelo histórico da propriedade. Vamos lá. Inicialmente, iniciamos falando da propriedade no Estado romano, no qual era garantida a propriedade privada como um direito real, e sua tradição se dava pela mera tradição. Então, o que acontece aqui, pessoal? Na época, né, do Império Romano, lá do Estado Romano, a gente tinha propriedade, né, era garantida a ideia de propriedade privada como um direito real. Ainda assim que na época do Estado Romano tinha a ideia da propriedade privada em comum, na qual era utilizada por diversas pessoas, mas já aparecia a ideia da propriedade privada, ela já existia esse direito real. Só que aí, né, o que a gente viu é que no Estado Romano, desculpa, pessoal, para que se fosse feito, né, a tradição dessa propriedade, era realmente apenas pela mera tradição. Vocês lembram que é tradição, né? Tradição pode ser lido com o mesmo sentido de a entrega da coisa. Então, né, para você vender uma propriedade sua, era apenas esse vínculo jurídico, né, ele se extinguia apenas pela realmente a tradição, apenas por você entregar a coisa para o novo possuidor, né, para o novo proprietário. Não tinha a ideia de se realizar um contrato escrito ou nada dessa forma, beleza? Já no período feudal, continuando no slide, a propriedade se concentrava no senhor feudal, sem a figura da tradição, na qual o senhor feudal cedia a propriedade para seus vassalos em troca de favores e fidelidade. Aqui, né, pessoal, os vassalos eles tinham as propriedades apenas como uma forma de empréstimo, né? Porque o senhor feudal ele possuía todas essas propriedades em seu poder e ele disponibilizava algumas terras para as pessoas, né? Para elas utilizarem, elas tinham apenas a posse dessas terras,
naquela ideia, né? Falou, olha, vocês produzem para mim, vocês entregam uma parte do que produzirem, vocês vão ter, né, essas terras para morar, vocês vão ter uma defesa militar, vocês vão ter essa proteção, né? Era assim que funcionava. Na verdade, as propriedades elas se vinculavam apenas aos senhores feudais, né? Os vassalos não tinham a propriedade. Vamos lá, vamos continuar. Com a circulação de capital no iluminismo, aqui a gente já vendo, né, um outro momento, trouxe o incentivo ao desenvolvimento da propriedade como um pilar do direito privado. Essa pode ser considerada, né, a primeira geração dos direitos fundamentais, nas quais, entre elas, está juntamente o direito à propriedade. Então, né, pessoal, aqui, né, ela vai estar ligada no iluminismo, também na época da Revolução Francesa, né, que deu muito foco, né, muita ênfase para a ideia da propriedade privada, individual, e daí começa a se falar, né, de direitos fundamentais, que são aqueles, né, inerentes à proteção do princípio da dignidade da pessoa humana, e eles vão estar elencados lá na Constituição Federal, né, que eles possuem essa mesma finalidade, né, dos direitos humanos, né. Então a gente vê, né, que a diferença está no plano em que eles são instituídos, né, se os direitos declaram, as garantias fundamentais elas vêm para assegurar essas ideias, né? E isso começou a aparecer, né, na ideia do iluminismo e o iluminismo, né, com isso, né, além dessas ideias, também na questão da propriedade, né, ele começou a ter esse incentivo ao desenvolvimento, né, da propriedade como esse pilar do direito privado, igual a gente falou, que daí quando chegou na época da Revolução Francesa, né, o Código de Napoleão, ele trazia isso com muito clareza, ele dava muita ênfase para a ideia para a ideia do individualismo da pessoa privada, né, para que eles pudessem realmente ter uma propriedade privada, né, e ter as suas propriedades. Então, pessoal, agora a gente já chega para falar de Brasil, já. Igual eu falei, esse histórico, né, da aula de hoje é bem rápido, é bem tranquilo, só realmente para a gente exemplificar, né, como que é em alguns determinados pontos da história. Então a gente vê, né, no Brasil, no início, teve a influência da dominação portuguesa e pela escravatura, né? Os códigos, né, as leis eram todas as que vinham de Portugal, né? No começo, falando lá atrás, né? Então, daí tinha, né, a propriedade, a gente se via, né, por meio da escravatura, né, um exemplo de propriedade na qual os escravos, eles eram propriedade, né, dos seus senhores, né, dos seus donos, eles eram tratados como uma coisa. Então, né, passando esse momento, chegando daí ao Código Civil de 16, né, trouxe os direitos à propriedade, assegurando o direito de uso e gozo. Aqui já começou daí a tratar da ideia, né, do uso, do gozo, dos direitos para a propriedade. Aí a gente vê, né, que daí chegando no Código de 2002, tratou a propriedade em seu artigo 1228, né, que o artigo fala o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Então, pessoal, o que aconteceu aqui, né? A gente pode analisar que pelo código, né, por esse artigo do Código de 2002, o que acontece? O código ele não traz exatamente um conceito de propriedade. Não está falando aqui, propriedade é aquilo, tal, igual a gente viu em outros conceitos, né, como o da posse, ou por mesmo dos direitos reais, né? Ele não traz um conceito explicando o que é propriedade, né? O código, ele apenas vai falar dos poderes que a propriedade pode trazer, né? Você vai ter a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa. Então, na verdade, daí o conceito, né, fica a critério da doutrina, né? A doutrina que foi responsável para trazer essa conceitualização da ideia de propriedade. Vamos ver então. Agora, né, terminando então esse momento histórico, a gente passa a analisar o conceito, as características e os poderes da propriedade, começando pelo conceito, que daí a gente vai ver o conceito pela Maria Helena Diniz, né, pela doutrinadora. Ela fala: direito de propriedade é o direito que a pessoa física ou jurídica tem dentro dos limites normativos, né, aqueles limites impostos pela lei, que é de usar, gozar e dispor de um bem, corpóreo ou incorpóreo, bem como de reivindicá-lo de quem justamente o detenha. Né? Ela faz praticamente uma releitura ali do que o artigo nos trouxe. A gente vê um outro conceito, né, que vai falado por Farias e Rosenwald, que são outros doutrinadores. Eles falam: a propriedade é uma relação jurídica complexa formada entre o titular do bem
e a coletividade de pessoas. Então, né, a gente viu que a Maria Helena Diniz, né, ela já fica um pouco mais presa ao artigo, né, ela já fica ligada, aquele artigo já fala que o conceito da propriedade vai ser esses direitos no qual a lei nos traz, né, que vai ser de usar, gozar e dispor do bem, né, enquanto os outros doutrinadores, eles já fazem uma diferenciação, né, eles falam a propriedade, né, relação jurídica complexa formada entre o proprietário e o resto das pessoas, né. Então a gente vê, né, que esses poderes de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, elas estão de fato inseridas, né, nessa noção de propriedade, no conceito dela, mas eles não representam, né, todo o alcance que a propriedade tem. A gente vê um outro doutrinador, que é o Pietro Perlingieri, ele fala que não se pode sustentar, né, não fazerem parte do conceito de propriedade os seus limites e as obrigações, né, que a propriedade ela é uma situação subjetiva complexa, porque daí vai entrar, né, toda a ideia dos poderes que ela vai que você pode ter por meio dessa propriedade, toda a questão das características. Então, os doutrinadores eles entendem que é um conceito muito mais complexo do que aquele que traz o código, né? E fica a critério deles, né? Fica a serviço deles, a gente podia falar, realmente nos trazer esses conceitos, né? Explicar esse conceito de propriedade. Vamos lá. Agora a gente começa a ver, né, os poderes, que a gente viu que os poderes da propriedade são aqueles do código, lá, do artigo, que fala, né, de usar, gozar, reaver. Então vamos ver o que significa isso. Primeiro, com usar, é tirar proveito do que a coisa oferece, mas sem conservando-a, mas conservando-a sem resultar em sua destruição, né? Então, realmente, usar, né, você vai tirar proveito daquela coisa, você realmente vai utilizar ela, né? Como assim? No sentido, você tem um imóvel, você vai viver naquele imóvel, você vai usá-lo, né? Você tem um carro, você vai usar o carro, né? Sem resultar em sua destruição, né? Sem ter o perecimento, deteriorização da coisa. Mas você vai utilizar aquele carro, você vai usar o bem. É realmente a ideia de usar mesmo, sem segredo, pessoal. Aí a gente vê que gozar é colher os frutos produzidos pelo bem, né? Como verduras colhidas na plantação situada em um imóvel, ou mesmo o aluguel proveniente de uma locação do bem a terceiros, né? A gente vê que essa ideia de gozar é você poder retirar os frutos no qual o bem produz. Aí até trouxe como exemplo, né? O próprio um aluguel que você recebe de um imóvel seu é um fruto que aquele bem está produzindo, né? Ou a gente pode pegar a ideia, né? Você tem uma propriedade agrícola, né? Uma fazenda. O que você produz ali são os frutos que estão sendo produzidos. Então, quando você recolhe, né? Você pega esses frutos, é a ideia de você estar gozando dos direitos da propriedade. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, tem mais dois tipos também de poderes que eu não coloquei aqui no slide, que daí é o de dispor, que é consumir a coisa ou destiná-la a terceira na forma que optar, como na forma que optar, né? Como no caso de empréstimo ou venda do bem. Então, você dispor da propriedade é você poder emprestar ele, você poder vender aquele bem. Ele vai trazer essa ideia, né? Vai trazer a característica na qual, quando você tem a propriedade, você tem todos os direitos inerentes a ela, né? Que são esses. Um deles é de dispor. Você pode tanto ficar com esse bem, conservá-lo, como você pode vendê-lo, né? Ou você pode emprestá-lo. Quando você faz essas ações, significa que você está dispondo daquele bem. E o último poder, que é o poder de reaver. É o poder, né, de retirar a coisa do poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha, valendo-se na ação reivindicatória própria para discutir a propriedade sobre a coisa. Então, pessoal, a ideia do reaver é quando você perde aquela propriedade. Lembra que daí você tem que conseguir a posse de novo por meio das ações de proteção possessória que a gente viu, que daí vai ser por reintegração, manutenção, você adquire a posse de volta, né? E depois, caso queira, né, entrar também com uma ação petitória para discutir a ideia da propriedade em si, né, de quem é a propriedade. Então, é essa a ideia, realmente. A gente vê pelo nome, né, que dispor, eu posso dispor dela, eu posso vender, eu posso fazer o que eu quiser. E reaver, né, eu quero reaver, eu quero ela de volta, né? Eu vou trazê-la de volta. Eu não coloquei esses dois poderes
no slide aqui, mas eu vou adicionar eles, né? A gente faz essa aula 3 vezes, né? Nos próximos a gente já vai ter esses slides esses dois poderes em um slide próprio dele. Beleza? São essas, então, pessoal, os poderes, né, que pode ter na propriedade. Agora a gente começa a ver as características, né? Quais são as características que a propriedade traz? Vão ser 3. A primeira é a da exclusividade. Então, a gente vê, né, que para Fiuza, que é esse doutrinador, a propriedade é considerada exclusiva, porque desta decorre um único vínculo entre o ou os proprietários e a coisa. A propriedade ela é una, ainda que a mesma coisa pertence a vários proprietários. Então, pessoal, a ideia da exclusividade é realmente essa. Ela é exclusiva, né? Ela decorre de um vínculo jurídico, né, entre a coisa e os proprietários, ou o proprietário. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque falar é exclusivo, então é exclusivo a alguém, a gente pode imaginar, mas não é assim. Pode existir mais de um proprietário para aquela coisa, beleza? Essa vai ser uma característica, né, de ser um direito real exclusivo, já que a propriedade de um, né, ela vai afastar a propriedade do outro, sendo que uma coisa não comporta, né, dois proprietários por inteiro. A gente vai pensar na ideia de uma casa, né, não pode ter dois proprietários que tenha 100% da propriedade, né, para os dois, não teria como. Então, né, essa característica significa que não são admitidas duas pessoas proprietárias autonomamente ao mesmo tempo, só que dentro do quê? Da inteireza da coisa. A gente pode dizer, né, que não é um direito absoluto. Então, sim, pode existir mais de um proprietário para um bem, só que eles não vão ser os proprietários do todo da coisa, né, porque são dois. Então, vamos imaginar, vamos imaginar uma casa mesmo, né, ou um carro. Tem dois proprietários, cada um tem 50% daquele bem. Ou não, né? Ou pode, um tem 70, outro tem 30. Aí vai depender das estipulações, né, que eles fizeram entre eles para decidir qual vai ser a porcentagem, né, da propriedade do bem. Mas a exclusividade, então, é essa ideia, né, que é considerada exclusiva, né, decorrente a esse vínculo da coisa com o proprietário. Mas pode ter mais de um proprietário, desde que esses proprietários, daí vai ter a divisão da coisa, né, não vai ser 100% para os dois, vai ser 50-50 ou a porcentagem que eles quiserem. Vamos ver a próxima característica, que é da elasticidade. A propriedade ela é considerada elástica por ser possível estender a terceiros os poderes dela advindos, sem que isso implique na sua perda. Então, o que acontece, pessoal? A propriedade ela pode se distender ao máximo ou comprimir ao máximo a vontade do proprietário. Quando o proprietário ele detém todos os poderes, né, a propriedade plena. Então, quando um dos poderes é retirado do proprietário, chama-se, né, propriedade limitada. Vai ser essa diferenciação. A gente vai ver também, né, que quando tem a elasticidade, ele tem todos os poderes, né, ele tem todos os poderes voltados à propriedade, ele tem essa propriedade plena. A gente viu isso até na ideia da posse, lembra que a gente falou da posse plena? É a mesma coisa, né? A propriedade plena e posse plena é a mesma ideia. A elasticidade, então, é nessa ideia, né, de você poder estender a propriedade a terceiros sem perder a propriedade. Como que é isso, né? Como seria um exemplo? Você emprestar um bem seu. Vamos imaginar, né? Você empresta, sei lá, uma roupa para um amigo seu, empresta uma camiseta para um amigo seu. Você perdeu a propriedade, né? Agora a propriedade é dele só porque ele está com aquele bem seu? Não, é seu, né? Você emprestou um carro, né? Você emprestou o carro, é aquela pessoa que está com o poder do carro. Agora o carro é dele? Não é. Então é essa a ideia da elasticidade, né? Você pode passar a terceiros aquela propriedade, entende-se por emprestar a outras pessoas, e não é por isso, né, que você vai perdê-la, né? A propriedade vai ser passada para o nome de outra pessoa, beleza? Agora a gente vê a característica que é a perpétua. A propriedade é perpétua, pois, em regra, não caduca com o passar do tempo. Não deixa de existir por um determinado prazo. A propriedade é considerada também um direito perpétuo, o que se afirma em razão de só se extinguir pela vontade do dono ou de disposição legal. Pessoal, basicamente o que a gente está falando aqui é que não tem
um prazo para se extinguir a propriedade, sabe? Você comprou uma casa, mas ó, 2 anos de validade da casa. Não existe isso, né, pessoal? Por isso que fala que ela é perpétua. No momento que você adquire aquela coisa, né, você só vai perder ela pela sua vontade, se você quiser vender ou se acontecer alguma coisa assim, ou por meio de disposição legal, né? Vamos imaginar a penhora que retira seus bens, alguma coisa assim. Porque senão, né, não tem um prazo de vencimento para essas propriedades. Ela existirá independentemente do seu exercício, né, por quem de direito. Então, vamos imaginar, a gente pode até pensar, né, um exemplo, né, se houver uma invasão, o invasor ele vai possuir o imóvel pelo prazo suficiente para a ideia do usucapião, né? Então, daí depois ele vai adquirir aquele bem, ele vai ter a propriedade realmente em seu nome e não vai mais ter um prazo dele, né? Daí vai ser para ele para sempre, né? Para sempre a gente diz assim, até que ele não queira mais ou aconteça uma coisa assim, né? Mas essa a ideia, né, da característica perpétua. Você comprou alguma coisa, né, um bem, né, um imóvel, um carro, né, não tem uma validade que falou, olha, daqui 2 anos você vai perder essa propriedade porque acaba a validade dela. Não existe isso, pessoal. Só se extingue, né, a propriedade quando for pela vontade do dono, se ele quiser vender, se ele quiser dar aquele bem, sei lá, ou se, vamos imaginar que tem o perecimento do bem, né, que daí o bem se extingue, ou por disposição legal, né, alguma lei que chega e fala, olha, a gente vai retirar o seu bem, você vai perder seu bem, mas fora isso não tem um prazo de validade. Vamos lá. Agora, a gente fala ainda, pessoal, de outras espécies, que daí vão ser a plena, a limitada e a resolúvel. Como que funciona isso? Vamos ver. A plena reúne o exercício de todos os poderes da propriedade, quais sejam o poder de usar, gozar, dispor e reaver a coisa no mesmo momento. Isso aqui a gente já falou, né, algumas vezes, a gente já trouxe essa ideia que quando a gente falou da posse também, lembra que a gente falou das características da posse, que é as formas, as espécies da posse, desculpa, é igual, pessoal. Posse plena ou propriedade plena é quando a pessoa ela tem todos os direitos da propriedade, né? Ela pode usar, gozar, dispor e rever. Lembra que é os poderes da propriedade, os direitos que é a propriedade, que a gente viu agora há pouco? Então, quando a pessoa tiver todos esses poderes, ela poder utilizar todos esses direitos, ela tem a posse plena, o que acaba sendo sempre para o proprietário do bem. A gente vê a posse limitada. A propriedade ela exista e todos os seus poderes sejam garantidos. Só que um desses poderes, o de usar, é exercido por outra pessoa que não o proprietário. Então, aqui, pessoal, para uma propriedade, para ter nessa espécie limitada da propriedade, é só quando a pessoa não pode usar o bem. Lembra que a gente falou do poder de usar? Que é aquela ideia de você realmente utilizar aquele bem, né? Você tem uma casa, você mora lá, você tem um carro, você dirige ele. Então, quando que vai ser? A gente pode usar um exemplo do proprietário que aluga um imóvel, né? Ele tem os direitos da casa, do imóvel, só que ele não pode usar, porque quem aluga, né, a pessoa que está morando lá, é que vai ter o poder de usá-lo, né? Então, esse direito ao proprietário é retirado. Então, ele vai ter nessa propriedade limitada. E a resolúvel é aquela que se resolve, ou seja, tem um dia certo de término. Pessoal, aqui a gente pode ver, por um exemplo, né, que é o da retrovenda, que é uma cláusula incerta nos contratos mediante a qual se defere-se ao vendedor um prazo que não vai ser superior a 3 anos, e daí ele tem o direito de readquirir a coisa. Né? Ele vende aquela coisa, em até 3 anos ele pode readquiri-la, ele pode comprar de novo. Né? Então, ela se resolve, né? Ela tem um dia certo de término, que vai ser nesses 3 anos. Né? Se você não compra, você perdeu. Ou a gente pode pensar uma ideia de penhora. Quando você penhora alguma coisa, você tem 3 meses, 6 meses, não sei, para adquiri-la de volta, né? Para você recomprá-la. Então fala que é um bem resolúvel, né? Porque você pode perdê-lo, né? Ele tem esse prazo para você ter esse bem de volta. São as 3 espécies que a gente pode comprar. A gente pode comprar, não, a gente pode encontrar da propriedade. Vamos lá, vamos passar agora, né? Depois a gente falar de toda essa ideia de características, poderes, todos os detalhes de como ela aparece, né? Agora a gente vai falar a respeito da função social da propriedade. Vamos lá. A função social da propriedade é aquela que o dono deve atribuir às suas coisas ao exercer os poderes da propriedade sobre estas, buscando, na medida do possível, tornar essa função útil à coletividade.
é um princípio, ou seja, uma norma que determina a limitação do direito de propriedade, buscando resguardar o bem social. Então, pessoal, a gente vê, né, segundo o entendimento do Fiuza, de novo, a função social da propriedade, ela seria a finalidade social a ela atribuída, né, no intuito de satisfazer o próprio dono, sem, contudo, prejudicar a coletividade, né? Aquela ideia na qual deve existir uma função social na qual a propriedade está realizando, né? Vamos lá. A Constituição Federal de 88 estabeleceu a forma de cumprimento da função social da propriedade urbana e da propriedade rural. Para a primeira, né, exigiu o atendimento de exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no respectivo plano diretor. E para a segunda, exigiu, dentre outros requisitos, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Aqui a gente vê, né, que a própria Constituição, né, ela acaba explicando como seria essa função social voltada tanto, né, para a propriedade urbana e rural, que a gente vê, né, que na urbana ele quer que esteja de acordo, né, com as exigências feitas do plano diretor da cidade. Então a gente pode entender que cada cidade, né, vai ter uma função social diferente, vai ser regulamentada diante do plano diretor, né, daquela cidade, daquele município. E quando é a propriedade rural, né, além de outros requisitos, como a gente viu, o importante, né, é que seja utilizada de forma adequada os recursos naturais, né, que não tenha uma agressão a esses recursos naturais, né, que não tenha um dano ao meio ambiente, seja usado, né, com consciência, né, não realize muitas queimadas ou comece a derrubar árvores, essas propriedades, mesmo ela sendo privada, né, porque tem que ter essa função social que a propriedade tem que desempenhar. Vamos lá. Como ressalta a Fiuza, é certo que o Estado procura impor a função social da propriedade, buscando sua aplicação efetiva, sendo que o não cumprimento desse princípio importará na aplicação de penalidades ao proprietário do bem, como aumento de tributos, multa, desapropriação e etc. Todavia, né, a violência nunca será uma opção para proteger esse princípio. A gente viu, né, que realmente essa função social é muito importante, pessoal, na qual o Estado, né, ele pode até chegar a fazer aplicação de multas, né, aumento de tributos, quando os proprietários eles não acabam, né, se adequando a essa ideia da função social na qual o bem deles tem que realizar, né, tem que fazer. Isso a gente pode observar, né, que essa ideia da função social ela é mais voltada para a questão de bens imóveis, pessoal. Porque em bens móveis, né, é difícil a gente falar de função social, né? Porque imagina, uma roupa sua ou um objeto pessoal. Vai ser difícil exigir desse proprietário, né, que ele pratique uma conduta específica visando uma função social, né, perante seus vestimentas ou alguma coisa pessoal. Então não é tão aplicado, né, a ideia dos bens móveis, né? Eles é mais voltados para imóveis. Ou a gente pode falar de bens móveis, né, para a ideia dos carros, aí pode até pensar na questão é, em carros mais econômicos, né, e que não tragam tanta poluição, né, para trazer essa ideia da função social voltada à questão ambientalistas, né. Mas fora isso, quando a gente fala de outros bens, né, como bens pessoais ou vestimentas, não cabe essa função social. Beleza? Vamos lá, vamos passar para frente. Vou ver qual que vai ser a nossa próxima parte. Vamos lá. Agora a gente vai ver as formas de aquisição da propriedade. Vamos lá, vamos ver. A aquisição da propriedade ela pode ser utilizada de duas formas, na forma originária e derivada. Originária, quando não há a transferência da propriedade de uma pessoa a outra, por exemplo, né, por meio do uso capião. Então, pessoal, quando é uma forma originária, né, quando ela está desvinculada de qualquer relação com o titular anterior. Não existe uma relação jurídica de transmissão. Não tem, né? Não vai existir essa ideia de compra e venda, por exemplo, na qual tem o proprietário anterior e vai ter o novo proprietário. Não vai ter isso. Vai ser apenas uma das partes realizando a aquisição dessa propriedade. Como a gente trouxe exemplo, né, o uso capião. Pelo uso capião, né? Você não vai atrás do proprietário anterior, é só o novo, ou aquela pessoa que quer se tornar o novo proprietário. Então, é essa a ideia, né? É essa a questão. A gente até falou dessa ideia de originária e derivada, né? Quando a gente falou da aquisição, né? Que ele entraria nas formas da aquisição,
Então a gente vê, né, que é aplicado também à propriedade. Enquanto a gente vê que a derivada é quando a propriedade ela é resultado da transferência do bem a um terceiro, né? Por exemplo, aqui entra o contrato de compra e venda, né? Quando ocorre quando há essa relação jurídica com o antecessor, né? Você sabe quem é o antecessor anterior e você vai adquirir aquele bem dele. Então essa é a derivada, né? Tem essa relação entre as partes. Enquanto na originária não. Na originária não se sabe quem é o proprietário anterior. Vamos lá, vamos continuar. Então a gente vê, né, que agora as formas de aquisição da propriedade imóvel, como que ela pode acontecer? A propriedade imóvel, ela pode ter a sua aquisição por meio de 3 formas, que vai ser em registro em cartório competente, que é realmente isso, pessoal, sem mistério. Vai tratar, né, do registro do título de transferência de propriedade, que deve ser realizado pelo cartório de registro de imóveis competentes, né? E o título pode ser uma escritura pública de compra e venda, alguma coisa nesse sentido. Então, realmente, o registro em cartório é só isso mesmo, é ter o registro em cartório, né, para questões imóveis. Essa é uma das formas, né, dessa aquisição da propriedade imóvel. A gente vê que a outra forma é por meio do uso capião. O que significa o uso capião? Vai ser a prescrição aquisitiva do bem imóvel ou imóvel, aqui a gente falando do imóvel, né? E ele decorre da posse ininterrupta do bem durante determinado período, de acordo com a modalidade de uso capião. Então, basicamente, né, para se ter o uso capião, vai decorrer dessa posse ininterrupta do bem. Aí vai depender, vai ter um tempo determinado para cada modalidade. Então, né, você realizando esses requisitos, você pode entrar com uma ação de uso capião. É só isso, pessoal. Posse ininterrupta do bem por um determinado tempo. Quando você adquire isso e mais, né, daí depende, dependendo da forma de uso capião, né, mais as outras requisitos, você pode adquirir, você pode entrar na ação de uso capião para requerer a propriedade. E a última forma de aquisição da propriedade imóvel é por meio da acessão, que daí é um ato de acrescentar, ajuntar, correspondendo à forma originária da propriedade. Ela vai decorrer, né, de várias formas que a gente vai ver daqui a pouco da acessão. Quando a gente for ver as formas, né, eu vou explicando certinho como que funciona cada uma, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Isso para propriedade imóvel, né? São essas formas, a acessão, né, ela vai ser essa ideia na qual acaba adquirindo alguma coisa nova à sua propriedade, mas pelas formas delas vai ficar mais fácil a gente entender, beleza? Essas são as formas, então, né, de aquisição da propriedade imóvel. Agora a gente vai ver as formas de aquisição da propriedade móvel. Propriedade imóvel, ela pode ter sua aquisição por meio do uso capião, que a gente já viu, que aqui, pessoal, daí o uso capião, ele vai ter que ter exercida a posse contínua e incontestadamente por 3 anos para coisa móvel, desde que haja um justo título e boa-fé, ou se exercida a posse por 5 anos, independentemente do justo título e boa-fé. Isso aqui, né, justo título, boa-fé, a gente já falou nas últimas 2 aulas, da posse de justo título e de boa-fé, né? Então, quando você tem essa posse contínua e incontestada por 3 anos, com o justo título e a boa-fé, você pode adquirir o bem imóvel por meio do uso capião. E se você tem, né, essa posse contínua, incontestada por 5 anos, você pode. Aí não tem necessidade do título, do justo título e da boa-fé, você pode adquirir o bem imóvel por meio do uso capião também, beleza? Essa é a primeira forma. Aí a gente vê que pode ser também realizada por meio da ocupação, que daí é o poder apoderar-se de coisas sem dono. É aquela ideia que a gente falou também, né, na qual não tem dono, prédio abandonado, casa abandonada, você vai lá e ocupa, né? Você vai lá e pega aquilo lá, você apodera-se, né, daquele bem. No caso aqui não vai ser caso, a gente está falando de bem móvel, né? Então, vai imaginar, sei lá, você encontrou alguma coisa abandonada, um carro ou sei lá, qualquer coisa, e está abandonado lá. Você vê que não tem mais dono, que largaram realmente lá. Você vai lá e se apodera daquilo lá, você está se ocupando daquele bem móvel. A gente vê que a outra é por meio da tradição. Tradição já falamos várias vezes, né? Que é pela venda, né, do proprietário. Então, pela entrega do bem. Tem a tradição, você adquire a propriedade móvel. Aí, achado de tesouro é outra forma.
Pessoal, achado de tesouro, né, ele vai ser entendido por depósito antigo de coisas preciosas, oculto ou de cujo dono não haja memória. Então, realmente, achado de tesouro vai ser isso, né? Vai ser a ideia de encontrar um tesouro pessoal, você achar um tesouro que está perdido lá não sei quantos anos, que não existe dono, você achou aquilo e pegou. E a última forma não, né? Tem a especificação, que daí vai ser o dono da matéria-prima, né? Quando você é dono de alguma matéria-prima, em regra, né, você será o proprietário daquilo no que você transformar essa matéria-prima, né? Então, você tem, sei lá, você tem umas madeiras, alguma coisa assim, um minério, dessa madeira, esse minério você faz alguma coisa, né? Você faz um bem. Você vai ser o proprietário, né? Tanto da matéria-prima da coisa que realizou o bem, né? Do bem. E, por fim, é a confusão. A confusão, pessoal, vai ser a ideia que a Maria Helena Diniz ela nos traz, que ela fala que é quando as coisas pertencentes a pessoas diversas se mesclaram de tal forma que seria impossível separá-las, como, por exemplo, gasolina e álcool. Então, né, se essas coisas fundidas forem de pessoas diversas, em regra, caberá a cada uma delas, né, a sua parte proporcional do produto final, né? Ou daí fazer um rateio, né? Fazer uma divisão de valores sobre aquelas coisas, né? Para você poder adquirir esse bem imóvel, beleza? Essas são as formas que você pode fazer a aquisição dessa propriedade imóvel, é por meio dessas questões. Vamos lá. Agora a gente vai falar, voltando agora para a aquisição da propriedade imóvel, né, das formas de propriedade imóvel, a gente vai falar das formas de acessão primeiro. A acessão ela pode aparecer em 4 formas, na qual vamos analisar agora. Primeiro, a gente vê que a acessão por meio de formação de ilhas em águas particulares. Aos particulares caberá o direito de uso e fruição dessas ilhas de propriedade da União ou Estado. Pessoal, antes da gente falar isso, vamos ver. A acessão ela é o direito em razão do qual o proprietário de qualquer bem adquire também a propriedade de todos os acessórios que ela dere. Uma modificação quantitativa e qualitativa da propriedade da pessoa. Vai ser uma modificação que vai ocorrer. Como, por exemplo, você imagina, você tem uma propriedade, aí de repente tem uma formação de ilhas nessa propriedade. Isso é uma forma de acessão. Você está adquirindo, né, esse bem imóvel, essa ilha que está dentro da sua propriedade. Beleza? Então vamos ver, né, a respeito dessas ilhas. Como essas águas naturais, né, elas pertencem à União ou aos estados, isso é por força constitucional, pessoal. Essas ilhas que se formarem, elas vão ser de propriedade do Estado, né? Cabendo aos particulares somente as ilhas que se formarem suas represas, né? Formarem dentro das suas propriedades. Então, os particulares, né, vai caber o direito de uso e fruição dessas ilhas, né, de propriedade da União ou Estado. Então, eles não podem vender essas ilhas, alguma coisa nesse sentido. Só que se elas aparecerem dentro da sua propriedade, né, vai ser uma forma de acessão que você vai adquirir esse bem e você pode ter o uso e retirar os frutos dela, né, o uso e o gozo. A gente vê agora o aluvião. Ele representa o depósito de materiais às margens dos rios, alargando as margens que passam a integrar a propriedade do dono. Pelo aluvião, pessoal, vai acontecer o seguinte: vai ser uma forma, né, que, em decorrência de um aumento vagaroso de terra à margens dos rios, acaba resultando um desvio de águas ou uma enxurrada, né? Então, com isso, às vezes pode desviar um rio que é propriedade de uma pessoa e vai para outra. E isso é um elemento da natureza devagar, vagaroso, que vai acontecendo aos poucos. Se acontece isso, né, esse desvio de água passa a ser da propriedade para onde foi o desvio. E quando acontece por meio do aluvião, aí o favorecido ele não vai estar obrigado a indenizar o prejudicado. Aí foi azar do prejudicado, né, se for ver, né, porque foi uma coisa lenta, né, uma coisa devagar junto à natureza. A gente vê as outras formas, que a avulsão representa o deslocamento de terras de um imóvel para outra margem do rio ou lago, o que pode ocorrer em face de um terremoto, por exemplo. Aqui, pela avulsão, pessoal, a diferença para o aluvião
é que aqui vai ser muito rápido que vai acontecer. Vai ser uma coisa que vai acontecer assim de uma hora para outra, né? Como por exemplo por meio de um terremoto. Então, aí nesses sentidos, quando acontece esse elemento da natureza que acaba modificando, né? Acaba fazendo esses deslocamentos de terra, aí cabe indenização ao proprietário desfalcado, né? Então, não ocorrendo esse pagamento, o proprietário que teve a perda da posse, ele pode requerer em um ano a devolução da sua porção de terras, e daí fica a critério, né, da outra parte, devolver as terras ou pagar a indenização. E o último que a gente vê, a última forma de acessão, é o abandono de alveo, que vai ser a hipótese em que o leito do rio secar, os proprietários ribeirinhos eles vão poder dividir aquela terra de forma proporcional. Aí aqui também não tem segredo, né, pessoal? É realmente isso. Secou o leito do rio, né? Essas pessoas que moram ao redor desse rio, elas podem dividir de forma proporcional aquelas terras entre eles. Essas são as formas de acessão, vocês viram? É alguma coisa que ocorre e que a propriedade da pessoa ela adquire, né, algo a mais, né, por meio da avulsão, ou aparece uma ilha, a pessoa não quer, mas do nada ocorre alguma coisa, né, e que acaba aumentando a propriedade dela, né? Então essa é uma forma de aquisição por meio da acessão. E agora a gente vê, né, para finalizar, as formas de uso capião. Pessoal, aqui a gente só fala, né, a ideia do uso capião e quais seriam os requisitos para ele, né? Porque daí, para a gente ver certinho como funciona o processo, né, questão de prazo, o que tem que ser feito no processo, é na aula de processo, né? Então aqui a gente só traz a ideia de como funciona. Então, como a gente já falou, né, o uso capião ele vai ser essa prescrição aquisitiva do bem, e ela vai decorrer, né, dessa posse ininterrupta durante determinado período. Então a gente vê que o uso capião ele pode ser por forma ordinária, que vai acontecer quando a pessoa tiver a posse de até 10 anos e tiver a posse simples. Posse simples é quando o sujeito não reside habitualmente e nem desenvolve atividade produtiva no lugar, enquanto a posse qualificada é marcada pelo elemento fático caracterizador da função social. É a posse exercida a título de moradia e enriquecida pelo trabalho ou investimento. Então a gente vê, né, que na ordinária, quando for por posse simples, você tem que ter essa posse em 10 anos. E quando for até 10 anos, e tem que ter o justo título de boa-fé e a posse contínua, né? E quando for pela posse qualificada, você tem que ter a posse apenas em 5 anos, e o imóvel adquirido, né, tem que ter o registro, vai ter que ter todas as outras qualificações. Aí a gente vê daqui na forma extraordinária, por posse simples são de 15 anos, e por posse qualificada, daí você tem que ter essa posse, né, ininterrupta e por 10 anos, né? Você tem que ficar lá até 10 anos, beleza? Essas são as duas formas principais, né? Que é a ordinária e a extraordinária. Aí a gente vê que tem outras formas também, que daí vai ser a especial urbana, que você tem que ter a posse de 5 anos sem oposição, e o requerente ele não poderá ser proprietário de outro imóvel, né, outro imóvel para moradia e com área máxima de 250 metros quadrados. A gente vê que tem a especial rural, que daí tem que ter a posse também de 5 anos, e as outros requisitos. Ele não pode ter oposição, o requerente ele não pode ser proprietário de outro imóvel, e o imóvel tem que ser para moradia e produtivo, né? E o imóvel com área máxima de 50 hectares. A gente vê, né? A urbana por abandono do lar tem que ser nessa posse qualificada por 2 anos. Pessoal, aqui está ligada a ideia, né, de um cônjuge que simplesmente vai embora do lar, ele abandona aquele lar. Então, o outro, ele quer adquirir naquela propriedade apenas para ele. Então, o que ficou, né, ele pode requerer essa propriedade para ele. Então, vai ter que ter o compartilhamento da propriedade com o cônjuge que abandona o lar. O imóvel tem que ser com a área de 250 metros e para a moradia dele, né? E ele tem que ter essa posse ininterrupta, sem oposição. Vemos também que tem a forma especial urbana coletiva, que daí é aquela posse qualificada por 5 anos. Aí a gente vê também que tem que ter o exercício da posse, né? Ela deve ser por população de baixa renda. Vemos a ideia da posse indígena, que tem que ter a posse interrupta de 10 anos, e o outro requisito é que seja por pessoas indígenas, né, por exercido por indígena, e a administrativa, que vai ser 5 anos contados do registro em cartório. Né? É essa a ideia, né, que para ter esse contexto da regularização fundiária do interesse social. Então, você pode adquirir também esse uso capião administrativo.
Aqui, né, o importante, pessoal, como eu falei, é a gente ter a noção do que é o uso capião e como ele é exercido, né, que é essa ideia de ter essa posse ininterrupta, e a gente vê, né, a ideia, né, de quanto tempo precisa para cada forma. Que daí, como que vai ser realizado na prática isso, né, como você vai utilizar essa ação, aí é por meio das aulas de processo civil, que daí você vai ver toda a processualística e como que é realizado todo o procedimento. Bom, com isso a gente chega ao término dessa nossa aula, né? A gente já viu todos os conteúdos, a gente falou bastante coisa hoje. Vamos fazer uma atividade para finalizar. O Código Civil previu formas de aquisição da propriedade, enumerando em quais circunstâncias cada uma delas se aplica, destrinchando as formas de transmissão de bens móveis e imóveis, e prevendo, inclusive, forma de prescrição aquisitiva. Então, sobre a aquisição de bem imóvel por uso capião, escolha a alternativa correta. Aqui, pessoal, a gente está falando do bem imóvel. Então, quando que a gente pode ter ele por meio do uso capião? Quando é bem móvel. A gente falou sobre isso. Eu vou dar um minutinho só e a gente já volta. Só chegou bastante pergunta aqui. Não vai dar tempo da gente ler todas. Eu vou ler só algumas. Vamos tentar responder só algumas hoje, tá? Qualquer coisa vocês mandam depois na próxima aula, né? Ou numa repetição da aula que a gente resolve. Eu vi uma aqui. A posse plena é só do proprietário, né? Esse ter direito, ele pertence somente a ele. Sim, quando é posse plena, né? Que ele entende que ele tem todos os direitos voltados à propriedade, né? Então seria apenas ao proprietário. Os poderes são, está perguntando aqui, né? Se existem 3 tipos de poderes, 3 características. Os poderes da propriedade vai ser o uso, gozo, de poder de reaver e de emprestá-lo, né? Que lembra que a gente falou? Que é aquela ideia de dispor. Enquanto as características daí vai ser da elasticidade, da exclusividade e a característica perpétua. Pessoal, vamos retornar já para a gente responder já essa pergunta e a gente já fechar a nossa aula. Vamos ver então. Quando a gente fala, né, da aquisição por uso capião do bem imóvel, vocês lembram que a gente falou que vai ter que ter a posse contínua e incontestada por 3 anos, tendo, né, o justo título e boa-fé, ou se exercida a posse por 5 anos, daí independentemente do justo título e boa-fé. Qual que é que fala essa? Vamos ver. Possível após 3 anos da posse? Não. É possível após 5 anos da posse, dependendo somente? Não. É possível após 3 anos da posse, dependendo somente de justo título e boa-fé. A A, né? Que acho que é a única que está correta aqui, porque o A é possível após 3 anos de posse, dependendo somente de justo título e boa-fé. Essa está certa, é possível. 5 anos da posse. Dependendo de. Quando é 5 anos, não depende do justo título e boa-fé, né? E é possível após 3 anos, independente, tem que ter. É possível após 5 anos da posse, independente de justo título e boa-fé. Ué, tá errada essa questão, pessoal. Porque, vamos ver. Porque a D também estaria certa, né? Após 5 anos da posse, independente do título e boa-fé. Então a A e a D tá certa. Então tem duas corretas. Por 3 anos, né? Se tiver o justo título e a boa-fé. E por 5 anos, se não, mesmo não tendo o justo título e boa-fé. Beleza, pessoal? São essas as duas oportunidades. Então a gente vai ver, né? Que a A e a D são as corretas aqui. Bom, vamos lá então, né? Para a gente fechar agora, a gente faz o recapitulando, para a gente lembrar os conceitos mais importantes e o que a gente viu nessa aula, né? Começando, a gente viu aquele histórico de propriedades, vimos bem rapidamente como funcionava, como na ideia do Estado romano, né? Na época feudal, no Brasil, que a gente viu. Vimos que chegou no Brasil, né, por meio da escravatura, né, com Portugal, depois até chegar no Código de 2002. Falamos do conceito, né, que é um conceito complexo, no qual o Código não nos dá, fica a respeito da doutrina classificar essa
a conceito de propriedade, as características, né, que daí vai ser a da exclusividade, que ela tem a exclusivo, né, esse vínculo da coisa com o proprietário, podendo ter mais de um proprietário, a da elasticidade, né, que permite que você empreste esse bem a uma pessoa, só que daí você não perde a propriedade por isso. E vimos a ideia, né, da propriedade perpétua, que é aquela na qual não tem, né, um tempo na qual você vai extinguir a sua propriedade, você não perde ela. Falamos também dos poderes, né, que é de uso, gozo, o poder de dispor e de reaver a coisa, a função social da propriedade, que ela tem que exercer essa função, né? Vimos que até a própria Constituição nos traz uma ideia, né, para a propriedade privada, propriedade rural e urbana, dessa função que tem que desempenhar. Falamos das formas de aquisição da propriedade, tanto para as aquisições imóveis quanto para as móveis, né, que a gente viu que nas móveis, né, nas imóveis vai ser por uso capião, pela cessão e pelo registro. Aí vimos que na imóvel ela vai ter diversas formas, né, que ela vai ser por meio dos capião, da ocupação, da tradição, do achado de tesouro, especificações e pela confusão. Aí a gente viu as formas de acessão, que a acessão, né, vai nos trazer essa ideia no qual acrescentado alguma coisa à propriedade, né, a pessoa ela ganha um acréscimo de propriedade, e a maioria das vezes é devido a alguma questão da natureza que traz isso, né, que é por meio da formação de ilhas, do aluvião, que é aquela forma lenta, né, no qual vai juntando, né, vai juntando minérios, alguma coisa nesse sentido, na beira, né, dos rios, e com isso pode fazer um desvio de um rio ou alguma coisa assim. Aí tem a avulsão, que vai ser de uma forma abrupta que vai acontecer essa modificação no terreno, né, que pode ser por meio de um terremoto, e do abandono do álveo, né, de álveo, que é quando ocorre o leito de um rio secar. E vimos as formas de uso capião, né, que vai ser por meio ordinário, extraordinário, especial urbano, rural, tem várias modalidades. O que é importante lembrar é que o uso capião, né, vai ser essa forma de você adquirir a propriedade quando você acaba tendo você tem a posse prolongada, né, em um determinado tempo, e ela seja ininterrupta. Aí, para cada espécie, vai ter daí as suas especificidades, né, vai ser os seus requisitos especiais, e um determinado tempo para que você possa utilizar essa ação de uso capião. Pessoal, com isso a gente chega ao término da nossa aula, né? Hoje eu não consegui ler todas as perguntas, que teve bastante. Caso vocês podem mandar de novo essas perguntas na outra aula, que a gente tenta dar uma olhadinha daí. Eu agradeço a todos que participaram, que acompanharam a nossa aula, e também ao nosso tutor, que auxiliou no chat, e até semana que vem.